Salve, meus queridos, minhas queridas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Rafael, professor de língua portuguesa, literatura, linguagem, seja lá o que for, beleza? Hoje a gente vai dar uma olhadinha no pronome indefinido, mas antes da gente olhar o pronome indefinido, faz favor, assina o canal, ativa a notificação, faz toda aquela mão para nos dar uma força, beleza? Então, seguindo nos nossos pronomes, o pronome indefinido. Qual é a definição do pronome indefinido? Olha que coisa engraçada, tô morrendo de rir, tá? Pronome indefinido, gente, aquele que se aplica à terceira pessoa gramatical, certo? Ou seja, esse pronome sempre vai se referir a um ele ou a um ela, certo? Ou eles ou elas. Então ele se aplica à terceira pessoa gramatical e ela tem que ser considerada de modo vago e indeterminado. Ou seja, esse pronome vai se referir a um substantivo de maneira a apagar algumas certezas que a gente tem a respeito desse cara, certo? Então, eles também podem expressar quantidade indeterminada. Ou é o ser de maneira indeterminada, ou é a quantidade desse ser, dessa coisa, de maneira indeterminada. Dá uma olhada aí na tela, quem são os nossos pronomes definidos, né? O indefinidos, os variáveis e os invariáveis, tá? Só lembrando, né, a característica dessas classes gramaticais, as que são variáveis ali em número e em gênero, certo? As que são invariáveis ficam do jeito que são e estamos conversados. Percebe que tem um asterisco ali embaixo que tem também algumas locuções pronominais formadas pela palavra cada, pela palavra todo, pela palavra quem, que servem também dessa maneira para indeterminar o nome, certo? Vamos dar uma olhada aqui então, ó. Nessa relação deles com o nome. Se eles vão ser chamados de pronomes substantivos ou de pronomes adjetivos. Qual é a ideia dessa classificação? Pronome substantivo é aquele que substitui o nome, beleza? É aquele que atua no lugar em que o nome estaria. E daí dá essa ideia de incerteza, eu não sei quem é. Os pronomes adjetivos são aqueles que acompanham. E ao acompanharem também dão essa apagada na certeza do nome, certo? Então, vamos dar uma olhadinha no alguém, ninguém, outrem, algo e nada, que são pronomes indefinidos que trabalham com a ideia de serem substantivos, ou seja, vão substituir o nome. E esses vão ser só substantivos, tá, gente? Olha aqui, ó. E se alguém chegar, semanticamente, tu consegue saber quem é o alguém? Ninguém vai entender o que eu disse. Olha a palavra ninguém aqui. Ele pensa em algo que ainda não captei. Percebam a incerteza que a gente tem em relação a essas palavras quando elas aparecem no texto, certo? Depois, o pronome tudo versus as expressões tudo isso, tudo aquilo. O pronome tudo, gente, ele é principalmente um pronome substantivo, ou seja, ele está no lugar de um nome em terceira pessoa. Eu entendi tudo, eu entendi isso, eu entendi ele ou ela. Só que ele também pode aparecer como pronome adjetivo quando acompanha os outros pronomes demonstrativos, né? Tudo isso, tudo aquilo. Então daí ele faz uma função diferente. Os pronomes algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, vário, tanto e quanto. Prestem atenção que esses aqui, gente, são variáveis. Vou dar uma voltadinha para a gente dar uma olhada no nosso quadro lá, ó. Todos esses que eu falei agora são variáveis. Variam em gênero e variam em número, alguma, nenhuma, toda, outra, muita, pouca, vária, tanta, quanta, certo? Esses caras, gente, são substantivos e podem também atuar como adjetivos. Olha o exemplo aí, todo aluno precisa saber disso, o todo aqui acompanhando a palavra aluno, dando essa incerteza, né? Ou o todos precisam saber disso, certo? Pronome substantivo e pronome adjetivo. E o pronome certo, que também marca essa incerteza, né? Olha que louco, o pronome incerto dando uma incerteza em relação ao nome. Certos alunos ainda estão procurando o sininho, me recuso a comentar certas coisas. Esse pronome certo, gente, nessa posição, percebam que aqui o perigo é a palavra certo nessa posição anterior ao substantivo tem cara de pronome, se classifica como pronome porque transforma o substantivo que vem depois, ou o nome que vem depois, em algo vago e impreciso. Nesse caso, o pronome certo só será adjetivo. Ele vai funcionar como pronome sempre ao lado de um substantivo. Esse cara aqui não retoma, esse cara aqui acompanha o nome a quem ele se refere. Tá ok? Os pronomes indefinidos cada e qualquer.
também são adjetivos. Para serem pronomes indefinidos, terão que estar acompanhando um nome. Cada coisa em seu tempo, cada qual com seus brinquedos. Em cada um dos exemplos, um aprendizado. Aqui, gente, ele acompanha pronome, ele acompanha substantivo, ele acompanha numeral, cada qual, cada um, cada coisa. Esse cada serve, então, para a gente apagar a certeza sobre essas classes gramaticais, tá? No caso do cada e do qualquer, retomando, um pronome adjetivo sempre acompanha o nome. Tá certo? Só lembra do seguinte, ó, essa definição sobre o pronome ser substantivo ou adjetivo é contextual. A gente só vai ver se o cara é substantivo ou adjetivo dentro da frase, se ele está acompanhando ou se ele está retomando. Num outro momento a gente vai conversar sobre o pronome que acompanha, qual é a função sintática que ele faz? Ele faz basicamente a função sintática de adjunto adnominal. E o pronome que substitui faz qual função sintática? A função sintática que aquele nome faria dentro da frase. Mas por enquanto a gente tem que lembrar disso. O pronome indefinido traz essa ideia de, semanticamente, algo meio indeterminado, vago ou impreciso. É uma classe gramatical que serve para isso, para se referir ao nome, mas de maneira vaga, indeterminada, imprecisa ou, como diz o próprio nome, indefinida. Tá certo, minha gente? Então um grande abraço e até a próxima!